E aí, pessoal, tudo bem? Queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre accountability, que é um tema que está super em voga aí nas novas visões em relação à segurança no trabalho. No Brasil, a gente não tem uma palavra específica para traduzir isso, a gente costuma usar responsabilização, assim como a saudade e accountability é uma palavra que é difícil traduzir do inglês para outros idiomas, né? Mas em segurança no trabalho a gente tem essa dificuldade, porque a gente espera muito das outras pessoas quando a gente escreve um procedimento, ou quando a gente pensa algo para o nosso sistema de segurança. E quando as coisas não acontecem, ou quando alguém comete um erro, a gente acaba se frustrando, e isso tem muito a ver com accountability, né? E o que eu tenho notado estudando esse tema, tanto no meu trabalho quanto com a segurança diferente, é que a gente, como líder, às vezes falha em comunicar o que é esperado, né? Então a gente tem bastante dificuldade nos nossos clientes, em relação a contratados, por exemplo, terceiros, né? Quando a gente traz alguém para nossas plantas que não é da nossa, ali do nosso métier, né? Alguém que a gente confia para fazer alguma atividade. Normalmente, quando a gente traz alguém para dentro da nossa planta, é alguém que faz algo melhor do que nós, ou mais barato, ou mais eficiente, ou mais rápido. E aí a gente confia alguma atividade para esse pessoal. E normalmente são atividades de risco, né? A gente dificilmente traz alguém para realizar atividades que não são de risco, e acaba que quando isso acontece, a gente está colocando pessoas dentro da nossa planta expostas a riscos maiores do que o que a gente normalmente recebe ou oferece, digamos assim, aos nossos colaboradores de rotina. E o que é o problema que a gente encontra muito? É que, como líderes, a gente falha em comunicar o que a gente espera das pessoas, né? Então, eu imagino que vocês, assim como eu, já tenham saído de uma reunião em que ninguém ficou com ação nenhuma, ninguém definiu prazo para fazer nada, ou responsável, ou algum problema muito grave ou muito sério, e as pessoas falam: ah, alguém precisa resolver isso, alguém precisa tomar a liderança nesse assunto, né? Ao passo que a gente, quando pensa em accountability, quando pensa em alguém fazendo algo que a gente espera, a gente basicamente está firmando um contrato. Então, eu costumo definir accountability como um contrato, normalmente entre duas partes, mas que depende de outras mais para que ele seja cumprido. Então, por exemplo, se a gente tem uma meta de não ter acidentes graves, ou proteger as pessoas, ou proteger o patrimônio, esse é um acordo normalmente entre a área de segurança, a área de operações e a liderança, mas a gente depende de terceiros, né? Então é um trabalho que é feito pela mão dos outros. E normalmente, como líder, a gente define os termos desse contrato, e, contrariamente ao HOP, contrariamente às novas visões, a gente não ouve a parte que está firmando o contrato conosco ali. No caso dos terceiros, por exemplo, qual é a informação que a gente passa para eles desse contrato, né? O que eu espero deles? Sei lá, se eu falar que espero zero acidente, é vago, né? Então, uma dica que eu dou aqui é que a gente melhore esses termos, né? Que a gente faça um acordo melhor, que a pessoa que está recebendo a missão ali de cumprir com alguma questão participe disso, e você, como ali recebente, ali, se é que essa palavra existe, quando alguém te pede algo e você se compromete a fazer, que você pense realmente se tem condição de fazer aquilo, se aquilo é uma expectativa ou uma promessa de verdade, né? Então, por exemplo, se eu falar para minha esposa que hoje eu vou pegar os nossos filhos na escola, né? E, e ela entender que isso é um compromisso meu, uma promessa. Se acontecer alguma coisa que eu não possa fazer, eu preciso avisá-la e tal, e me comprometer daquela forma. Ao passo que, se ela falar: dá para você pegar as crianças na escola, e eu falar: vou tentar, né? Já muda, né? Então, quando a gente fala de um contrato, de uma coisa mais firme, com responsável, com horário, com data para ser cumprida, com meta financeira ou qualquer outra, a gente está falando de accountability. Então, quando eu firmo o contrato ali, desde que eu tenha participado da elaboração dos termos, né, como executante ou como solicitante, isso torna algo mais concreto, né, mais firme, mais provável de que aconteça. E normalmente não é o que a gente vê, né? Normalmente a gente,
quando recebe uma solicitação, principalmente de alguém que é nosso líder, a gente é rápido para falar que sim, conta comigo, eu vou fazer, quer ser proativo, mas não pensou nos termos. E aí acaba que às vezes não consegue entregar. Para nós era uma expectativa, ou seja, para nós, se der eu faço. Para o gestor era um compromisso, ele entende que era uma promessa e acaba que as duas partes se frustram ali. Então, quando a gente fala de accountability em segurança no trabalho, o que a gente precisa fazer é o que a gente já propõe aí com o HOP, que é definir as questões muito claramente, definir quem vai fazer o quê, quando, em quanto tempo, se é plausível, e a parte que está recebendo a missão tem que entender que aquilo ali é esperado dele como uma promessa, como uma expectativa de definição realmente, e não como algo que, se der eu faço. E o líder tem que ter essa visão, né? Que o que para ele é uma ordem, para quem recebe, às vezes não é. O líder às vezes define alguém como executante de alguma coisa e a pessoa entende que não foi. Então, assim, deixar as coisas muito claras, né? Então, por exemplo, se a gente está trazendo um contratado, eu espero de você que se você tiver dúvida, você busque tal pessoa. Espero de você que se algum equipamento quebrar, você não improvise, você vai contatar ciclano, né? E às vezes a gente não faz isso, a gente dá aquela ordem ou aquele conselho genérico, né? Na dúvida não faz. E a pessoa acaba fazendo, porque ela sempre fez e sempre deu certo até que um dia dá errado. Então, queria só finalizar aqui dizendo que, por exemplo, eu tive toda vez que você faz um contrato verbal com alguém, né, assume um compromisso com alguém, a pessoa tá claro o que cada um vai fazer em cada tempo ali. Se é um acordo, se é algo negociado, se é algo que você pensou sobre, a possibilidade de você entregar é muito maior. Ao passo que de que se é uma ordem, nem tanto. Então, como líder, eu sou líder, né? Eu lidero muita gente. Às vezes também eu falo, pô, eu tenho cargo, eu tenho autonomia, eu tenho empowerment para dizer, fulano vai fazer isso, né? Ou ciclano, ou meu time vai entregar. E a pessoa às vezes não entrega por alguma razão ali e tal. Só porque eu sou líder, às vezes eu acho que, pô, se eu der a ordem vai acontecer, né? E tem muita gente que faz isso também, que espera, que às vezes acredita nisso. Mas pensa você, se você recebe uma ordem de alguém, é mais provável que você faça isso do que se você negocia algo com alguém, você participa dos termos, você se compromete de verdade, assume faz uma promessa ali, ao contrário de alguma coisa que é imposta a você por um cargo, por uma pessoa, por uma posição. Então, queria falar um pouquinho sobre isso, é um tema que eu tenho estudado bastante, a gente tem buscado melhorar o accountability nos nossos times. Eu tenho buscado isso bastante. A gente tem lidado com problemas em todas as nossas interações aí com contratados, com pessoal direto também. E eu acho que melhorando o accountability, a gente vai conseguir também melhorar os nossos resultados em segurança, a segurança psicológica, as pessoas vão conseguir trazer mais soluções para os problemas, vão conseguir se colocar dispostas, vão conseguir cumprir mais aquilo que delas é esperado. Grande abraço, fiquem com Deus, aí a gente se vê nas redes sociais. Se vocês gostaram, como sempre, comentem, compartilhem, deixem a opinião de vocês aí. Fiquem com Deus e juízo. Fui!